Aleluia, aleluia. Eu te louvo, Senhor, reconheço a Tua presença, o Teu poder, a Tua graça, Senhor. Obrigado por uma live poderosa, meu Deus. Obrigado pela Tua unção, pelo Teu favor, Pai. Reconhecemos e reconheço que sem Ti nós não podemos fazer nada, Pai. Obrigado pela Tua proteção, pela Tua provisão. Rendo graças porque a Tua misericórdia sempre nos assiste, a Tua graça sempre nos assiste ao fluir da Tua própria vida na nossa vida. Senhor Jesus Cristo, obrigado pela vida abundante, pelo Teu amor sempre presente, Senhor. Obrigado pelo sacrifício, Jesus, o sacrifício na cruz do Calvário e por tudo de bom que Tu tens feito nas nossas vidas. Eu rendo graça pela vida dos meus irmãos que vão assistir essa live e que sabemos e cremos que essas palavras que vão ser ministradas nessa noite vão produzir os seus frutos, produzindo fé no coração de cada pessoa, Pai. Obrigado por milagres acontecendo, direção do Espírito Santo, graça, provisão. Oh, Pai, obrigado. Rendo graças a Ti em nome de Jesus. Amém, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite. Hoje vamos fazer uma live um pouco diferente, tá? Vou explicar para vocês. Quando nós subimos esses vídeos, né, nós gravamos e alguns nós enviamos para o canal do YouTube, não só da igreja, mas o meu particular. E os meninos me avisaram que, um dos meninos me avisou que estávamos recebendo uma advertência lá do YouTube. E tudo indica que é por conta das músicas que a gente estava cantando, né? O Instagram não tem muitos problemas, mas no YouTube tem esse problema, né? Quando você canta qualquer música, eles exigem que tenha o direito autoral da música. É uma coisa meio chata, né? E é por conta disso que nós vamos retirar as músicas e começamos assim sem louvor, tá? Não tanto aqui no Instagram, mas é mais a questão do YouTube, tá bom, pessoal? Mas vocês sabem que devemos ter um coração sempre de adorador, um coração voltado para Deus, louvando e adorando. E nunca se esqueça que o Salmo foi feito para adorar e louvar a Deus, né? São odes, são poemas que eram cantados pelo povo de Israel. Amém? Então vamos dar continuidade. Estamos começando um pouco antes também para terminar mais cedo. Eu acredito que essa live vai terminar também um pouco antes do tempo. Tá bom, pessoal? Já aproveitando para informar que na quinta-feira nós vamos ter uma live também, uma live especial de oração. Eu e a minha esposa, nós vamos fazer isso, pegar os pedidos de oração de vocês, tá? Na quinta-feira, onde antes era o culto aqui da igreja, porque nós não estamos podendo fazer esse culto, então por isso que vai haver essa diferença, amém? Então vamos lá, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar com os nossos salmos da fé e hoje nós vamos tratar do Salmo 66 e o Salmo 67, tá? 66 e 67. Então, vamos começar a leitura do Salmo 66. Diz assim: Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu santo nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos teus inimigos. Prostram-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz de seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata.
Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal nos trouxestes para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, e molarei novilhos e cabritos. Vinde e ouvi todos vós que temei a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amém, queridos? Aleluia. Então, como nós fizemos com os salmos anteriores, vamos citar aqui as palavras que nós entendemos que são as palavras-chave desse Salmo 66. É uma constante nesse Salmo 66, o salmista falar dos tremendos feitos do Senhor, falar o que é que Ele faz, os seus feitos poderosos. E no final ele também fala sobre a questão da oração, que Ele tem ouvido a oração dele e que Ele não rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Então, citando isso aqui, que duas palavras nós podemos colocar como sendo as centrais desse salmo. Bom, a primeira palavra é falar dos feitos do Senhor, ou louvar, né? Porque o louvor é a expressão dos feitos do Senhor. É diferente da adoração. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Nós louvamos a Ele pelos seus poderosos feitos. Então é uma expressão de reconhecimento. E a outra palavra, além de louvor a Deus, a outra palavra é oração. Porque os dois últimos versículos, mais uma vez, ele trata daquilo que nós falamos no outro salmo, né? Oração. Eu não sei se você se recorda, se você estava assistindo a live de ontem, que no Salmo 65 fala que Deus que ouve a oração dos homens. E ali nós falamos sobre a importância de uma vida de oração, né? Mas antes de falar de oração, vamos falar da primeira palavra que representa esse salmo, que é o louvor a Deus. Veja bem, no versículo 3, o salmista diz assim: dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Que maravilha, irmão. Eu acho que tem sido perdido, ou pelo menos negligenciado muito hoje em dia na igreja, essa expressão de reconhecimento dos feitos de Deus, né? É sempre importante a gente manter um coração agradecido a Deus. E como expressão de um coração grato e agradecido, devemos louvar a Ele pelos seus poderosos feitos. Veja bem, não estou falando aqui de viver dos milagres do passado, mas sempre devemos lembrar e reconhecer que Deus é o mesmo Deus que operou os milagres do passado. Você está entendendo, irmãos? Às vezes as pessoas entram em extremos por causa de uma tolice, né? Às vezes tem gente que diz: pare, já passou o tempo de você viver dos milagres do passado. Mas, irmãos, quando você reconhece o que Deus tem feito ou o que Ele fez no passado, isso não é viver dos milagres do passado, né? Seria viver dos milagres do passado se você tivesse aquele tipo de atitude saudosista. Era tão bom quando eu estava em tal lugar. Era tão bom quando Deus me usava poderosamente. Era tão bom quando Deus falou isso comigo. Isso sim é errado, porque é uma atitude saudosista, como se o Deus daquela época fosse diferente do Deus de hoje, ou como se você está numa situação pior do que estava antes. Não, diante de Deus, Deus é o mesmo. E também a sua situação não está pior, muito pelo contrário. Se você medita na palavra, a situação está melhor. Então não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre coração agradecido, um coração grato.
Tem um Salmo 103, que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Veja, irmãos, não se esquecer está falando de algo que aconteceu no passado. Então você tem que lembrar sim dos feitos do Senhor. Isso não é viver de saudosismo. É bom sempre reconhecer, porque Deus foi quem te sustentou até hoje. São tremendos os feitos dele. E aqui o salmista não só diz isso que ele disse aqui no versículo 3. Que tremendos são os teus feitos. Mas olha o que ele diz no 5 também. Ele diz no 5: vinde e vede as obras de Deus. 2 pontos. Tremendos feitos para com os filhos dos homens. Mais uma vez o salmista expressa essa atitude de louvor. Louvor é isso, irmãos. Deus é maravilhoso. Deus tem nos ajudado. Deus tem nos salvado. O Senhor tem agido. O Senhor tem nos protegido. Se você está em pé hoje com saúde, você pode ter absoluta certeza que foi por Deus. Se você está aí tendo provisão, você pode ter absoluta certeza que foi pelos feitos do Senhor. Se você tem inteligência e consegue discernir as coisas, você pode ter absoluta certeza que foi pelos poderosos feitos do Senhor. Se você tem tido essa liberdade de acessar essa live e ouvir e receber da palavra de Deus, sim, você tem que reconhecer que foi pelos poderosos feitos do Senhor. De outra forma, o que foi então a vinda de Jesus aqui para essa terra, né? Ele deixou a sua glória, como diz Filipenses. Ele deixou aquilo que estava reservado para ele. Ele veio até aqui, tomou a figura, a forma humana e pagou o preço pelo meu e seu pecado. Isso é um tremendo feito de Deus, irmãos. Jesus Cristo e o Senhor são um. É um tremendo feito de Deus. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste, além da ressurreição do Senhor Jesus, né? Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste e está fazendo morada hoje no nosso meio, que tremendo é o feito do Senhor, não é verdade? Quando inaugurou a nova aliança, né? E hoje estamos vivendo essa nova aliança, que é baseada em superiores promessas, né? E uma superior aliança. Que tremendos são os feitos do Senhor. Essa é uma atitude de gratidão. Devemos não ter um coração de resmungão, de murmurador e de reclamão, irmãos. Não devemos fazer isso, porque isso é uma atitude de incredulidade, de ingratidão, e não expressa realmente o coração de alguém que quer louvar a Deus. Nós louvamos a Deus pelos seus poderosos feitos. E no termo que é usado aqui no Salmo, que tremendos feitos, não é verdade? E aí cita aqui, por exemplo, alguns feitos: converteu o mar em terra seca, atravessaram e tal. E aí ele diz no 9, também um versículo maravilhoso que diz assim: o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Com certeza, irmãos, Deus não só é o doador da vida, mas Ele preserva a vida. Jesus Cristo disse naquele versículo que nós citamos ontem também, né? Bem conhecido, João 10:10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Vida em abundância é aquilo que Jesus veio trazer. Quando nós nascemos de novo, entregamos nossa vida para o Senhor Jesus, você pode ter absoluta certeza que a vida abundante de Deus vem fazer morada no seu coração. Mas, preste atenção, como tudo na Bíblia, e especialmente na Nova Aliança, uma aliança superior, como eu disse, baseada em superiores promessas, mas como tudo na Bíblia, e especialmente na Nova Aliança, tudo é pela fé. Amém? O novo nascimento é pela fé. Receber o batismo do Espírito Santo é pela fé. Receber a cura do Senhor é pela fé. Receber essa palavra como sendo do próprio Deus e não apenas da mente do pastor Sérgio, isto é pela fé. Eu pregar aqui e ensinar para vocês, crendo que Deus vai me usar, isto é pela fé. E assim também ser protegido pelo Senhor, guardado pelo Senhor. E usufruir da vida abundante é pela fé, irmãos. É pela fé. E o diabo sabe tanto disso que ele faz o possível e o impossível para tentar trazer medo para você, para dizer que não é bem assim, que isso é só uma teologia de igreja protestante, como eu disse ontem, repetindo uma expressão que eu disse ontem. Então não ouça a sugestão do diabo, que muitas vezes vem na sua mente, porque, irmãos, é aqui que é o campo de batalha. O que vai cair aqui no coração passa primeiro por aqui. Você ouve essa palavra, né, e passa pela sua mente. A sua mente é como uma peneira, irmãos. Por isso que você tem que renovar a sua mente. Amém? Você não recebe a vida de Deus
pela mente, mas passa pela mente, amém? A mente é como uma peneirinha, tá? É como o que acontece quando você está coando café, né? Agora eu estava coando café, o café, você põe a água, o pó de café fica lá dentro daquele coador, não é verdade? Mas o que desce é o próprio café, não é verdade? Então, o que acontece com sua mente é isso. Veja bem, se a sua mente não for renovada, o que vai acontecer? Você vai ser uma peneira muito fina e você não vai receber a totalidade da palavra. Quer ver? Eu falei aqui agora sobre que é pela fé que você recebe a cura divina. Se você, por exemplo, ficar aí com um ensino errado, que infelizmente alguns ensinam, que não é bem assim, que depende da soberania de Deus, que dependendo da vontade de Deus você pode ser curado ou não. Se você receber isso e guardar na sua mente, o que é que vai acontecer? A peneirinha vai estar bem fina. Quando eu falar a palavra, vai ser filtrado pela sua mente. E quando não vai cair no coração, a revelação de que você recebe a cura divina, porque é da vontade de Deus. Por quê? Porque a sua mente é uma peneira muito fina, está contaminada por muitas opiniões de teólogos e de pensadores, de pessoas e do mundo e também do naturalismo, do humanismo e todos esses ismos que não tem nada a ver com o cristianismo. Então, temos que renovar a mente. O que seria renovar a mente? É colocar uma peneira adequada, amém? Ou um coador de papel ou adequado. Esses coadores de café existem variados coadores, né? Se for um coador muito fino, vai passar quase nada, não é verdade? Então existe a questão da peneira também. Quando você está peneirando algum alimento, quando você vai fazer tapioca, por exemplo, que põe lá o pó e peneira, se a peneira for muito fina, ele vai ficar muito fino embaixo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quando você ouve a palavra, você não deve ter peneiras, amém? Porque peneiras existem porque as pessoas têm o que? Preconceito. A mente preconceituosa é uma mente que é uma peneira fina. Então não recebe aquilo que vem da parte de Deus, porque tudo fica coado aqui em cima e não desce no coração. Então tem gente que, por exemplo, a gente ensina sobre essas coisas, que a vontade de Deus é curar, que a vontade de Deus é que haja o batismo do Espírito Santo, que Ele já deu, não tem que ficar esperando, eu peço a Deus todo dia, não tem que ficar esperando, Ele já deu no dia do Pentecostes, o Espírito Santo caiu. O revestimento de poder é pela fé, irmãos. Leia o livro de Atos e você vai ver lá que sempre eles recebiam o revestimento do poder, quer seja pela imposição de mãos dos apóstolos, quer seja ouvindo a palavra. Amém? Então, aí a pessoa tem muitos preconceitos na cabeça. Todo cheio de peneira. Isso não cai no coração e como não cai no coração, não produz fé. Amém? Porque lá em Romanos, no capítulo 10, quando fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, também faz a seguinte pergunta: porventura eles, os israelitas naquela época, não ouviram? Sim, ouviram. Mas não foi acrescentada a fé. Por quê? Porque eles ouviram, mas não é só ouvindo que gera fé. Tem que cair no coração. Não é só ouvir com o ouvido natural. Tem que ouvir espiritualmente. E o ouvir espiritualmente está diretamente relacionado com a sua mente. Se a sua mente for cheia de preconceitos, se sua mente for cheia de senões, se a sua mente estiver corrompida ou contaminada com ideias naturais e humanistas e de teologias já ultrapassadas, que não dizem a plena e não mostram a plenitude, a integralidade da palavra de Deus, considerando as suas dispensações e suas alianças devidamente, interpretando-a de uma forma literal como tem que ser. Tem muitas teologias que não interpretam a Bíblia de uma forma literal e condicionam as suas próprias doutrinas, né? E isso contamina a mente das pessoas e faz com que as pessoas não recebam a palavra de Deus como convém. E assim não produz fé em tudo. Tem gente que crê somente de ser salvo. Tem gente que acredita que Jesus veio para me salvar e eu ir para o céu e pronto. Tudo mais é teologia moderna. Eles chamam de pós-modernismo, não é verdade? Eles chamam de neopentecostalismo e todos esses termos rebuscados, mostrando certa intelectualidade e conhecimento profundo que Deus rejeita, porque não é assim, irmãos, que é produzido fé. A fé, com efeito, deve ser equilibrada, ou seja, você tem que ter consciência que existem pessoas inescrupulosas que usam a palavra para seus fins em particulares, mas nunca você deve esquecer que você só pode usufruir daquilo que você recebe de Deus, da palavra.
A fé vem pelo ouvir a palavra. Então você não deve ter preconceitos para com a palavra. Se a palavra de Deus diz que Jesus pagou o preço pelo nosso pecado e tudo que condiz a isso que o pecado trazia, que era morte espiritual, miséria e doença, foi pago na cruz do Calvário, e é por isso que ele diz que os que creem porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. O que nós podemos dizer contra isso, irmãos? Veja que absurdo chegar ao ponto, a teologia moderna, dizer que não é bem assim, depende da vontade de Deus. Ora, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que quem cresce imporia as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, tenha a sua mente renovada. E veja bem, o perfeito louvor, né? Por que existe um versículo que diz assim, suscitasse dos pequeninos o perfeito louvor, não é verdade? Jesus até cita isso. Por que o perfeito louvor vem das crianças? Porque as crianças não têm reservas, porque as crianças não têm peneiras mentais, porque as crianças não estão cheias de teologia dessas que existem por aí, porque as crianças não têm senões, as crianças têm um coração puro. Quando o papai ou a mamãe diz para a criança, cuidado com esse lugar, a criança fica preocupada. Por quê? Porque acredita no papai e na mamãe. Eles não estão ainda pensando que o pai e que a mãe está mentindo ou que não é bem assim. Essa maneira de agir não é bem assim, né? Ou não acreditar demonstra a incredulidade, a falta de fé das pessoas. E não foi assim que o Tomé agiu. Os discípulos, os amigos deles, que estavam vivendo junto com Jesus, os discípulos disseram para Tomé que Jesus tinha aparecido e ele não acreditou. É como se esses teólogos modernos, não é bem assim, né? Isso é um exagero, né? E o que foi que Tomé disse? De maneira, eu não acredito nessa conversa aí, não é bem assim não. Jesus apareceu, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, para ficar bem claro para vocês. Se eu não tocar no ferimento que tinha de lado dele e no ferimento das mãos, de maneira nenhuma acredito nessa conversa mole de vocês. Sabe por quê? Porque isso é exagero, isso é fanatismo, isso é um chilique que vocês estão tendo aí, não é? Ele não pôs confiança, não acreditou nos seus próprios irmãos, né? Na outra semana Jesus vem, está tudo fechado, aparece para ele e aí ele tem aquele susto, né? E aí o que é que Jesus diz para ele? Não seja incrédulo, seja crente. Seja crente. Então veja, você crer na totalidade da palavra, sem reserva, sem peneiras mentais, é o que vai produzir um milagre na sua vida. Amém, queridos? Faça como os crentes de Bereia, vai e analisa na Bíblia, vê se é assim. Então nós estamos analisando os salmos e dizemos que são os salmos da fé e sempre temos dito que os salmos foram escritos na velha aliança. A gente precisa entender que o Novo Testamento aponta para realidades, muitas delas só cumpridas na sua totalidade na nova aliança em Cristo Jesus. Então aqui ele está falando sobre isso, sobre reconhecer os feitos do Senhor, atitude de louvor. Amém? Então vamos logo ao segundo ponto, que é a oração, né? Ele diz assim também no versículo 16, vos contarei o que ele tem feito por minha alma, né? E no versículo 19, e 19 e 20, os dois últimos, que trata sobre a oração propriamente dita. Ele diz assim, entretanto Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. E no versículo 20 diz assim, bendito seja Deus que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Muito mais hoje, irmãos, muito mais hoje, pelo sangue de Jesus, nós temos livre acesso à presença de Deus. E a nossa oração, ela sempre é ouvida a Deus. Ela sempre é respondida. Amém? Ele não rejeita a nossa oração. Ele não rejeita a tua oração. Ele ouve a tua oração. Mas lembra, tem que andar em fé e tem que orar em fé, tá? Crendo que já recebeu aquilo que você tem orado. E usa também na tua oração essas expressões de louvor, reconhecendo a Deus pelos seus poderosos feitos, reconhecendo que foi Ele que deu a vida, é Ele que tem dado saúde, é Ele que tem dado disposição, é Ele que tem dado provisão, é Ele que tem dado direção, é Ele que tem derramado o seu poder, é Ele que tem derramado o seu Espírito, Ele, tudo é para Ele, Senhor, tudo é para Ele, o Senhor Deus Todo-Poderoso. E essa atitude de reconhecimento, não é? de agradecimento, produz também uma atitude de fé com relação à oração.
E como nós dissemos ontem, em Marcos 11, Jesus disse que quando você orar é para crer que já recebeu. Crer que já recebeu. Crer que já recebeu. Nós fizemos uma oração ontem e aquela oração você tem que crer que já recebeu, não é que vai receber. Ações de graça, um dia desse a irmã estava perguntando, eu pensava que a ação de graça é algo que se faz em agradecimento por algo que se recebeu. Irmãos, isso aí é uma atitude, é ação de graça, mas oração de ações de graça é outra coisa. Ações de graça, veja, ações, atitudes de coração agradecido é aquilo que você faz quando já recebeu algo. Por exemplo, agora, reconhecer os poderosos feitos do Senhor. Isso é ação de graça, tá? Agora, oração com ações de graça é uma atitude de agradecimento antes de receber. Por isso que Filipenses diz que devem ser conhecidas as nossas petições com rogos, com súplicas e ações de graças. Então, ele está falando aqui do que está dentro da oração. Oração de ação de graça é uma atitude de fé, tá? Já agradecendo porque já recebeu conforme os preceitos ditos pelo Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, no Marcos capítulo 11. Tá? Vamos agora ao Salmo 67. Este pequeno salmo também tem uma palavra-chave aqui. Começa assim o salmo: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidades e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Acho que dá para entender bem aqui qual é a chave, a palavra-chave desse salmo, né? E qual é? Bênção. Ser abençoado. É algo que ele repete em 3 versículos. No primeiro versículo ele diz: seja gracioso para conosco e nos abençoe. No versículo 6 ele diz: a terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. No versículo 7, o último, ele diz: abençoe-nos Deus e todos os confins da terra o temerão. Veja que interessante. O salmo anterior, 66, ele expressa não só essa questão da oração, que as suas orações são ouvidas, mas também da necessidade de louvar a Deus pelos seus tremendos e poderosos feitos. Aqui, como uma resposta, né, ele diz que é isso que é a bênção, que nós somos abençoados. Trazendo essa realidade para a realidade total e plena agora na nova aliança, a Bíblia diz o quê? Lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito seja o nosso Senhor, Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que já nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Nós já somos abençoados. A primeira bênção que abre todas as outras foi o próprio novo nascimento, né? Quando você nasceu de novo, recebeu Jesus, a bênção do Senhor recaiu sobre a sua vida. E veja que interessante, você não só é abençoado, mas você é ungido do Senhor. Antigamente, né, ainda existe isso. Alguns pastores querendo dominar sobre as ovelhas, quando as ovelhas reclamavam de alguma coisa, e dizia: maldito aquele que se levanta contra o ungido de Deus. Só que esse é um conhecimento um pouco tendencioso, porque o ungido de Deus na velha aliança era o rei, era o sacerdote, era o profeta e mais ninguém. Só que na nova aliança, você é ungido do Senhor. Eu sou ungido do Senhor. Claro, existe uma unção sobre a liderança, uma unção sobre o pastoreio, mas eu sou ungido tanto quanto você é ungido. Então, de certa forma, qualquer um que fala contra um outro irmão está se levantando contra o ungido do Senhor, o que encaixa perfeitamente com o ensino neotestamentário que diz que nós somos o mesmo corpo e que não devemos ferir, muito pelo contrário, devemos amar os nossos irmãos como sendo a nós mesmos. Então, tá vendo? Você é ungido, eu sou ungido. Então, nós somos abençoados, nós somos ungidos, nós fomos salvos, nós somos salvos, nós somos curados. Isso, Isaías 55, 53,
fala lá de uma forma profética, e interessante que é uma das formas proféticas é a atemporalidade, sem tempo, desculpa, fora do tempo, ou seja, no sobrenatural. Lá diz assim, ele levou sobre si. Ora, é uma profecia a respeito de algo que ia acontecer 400 anos depois. Mas ele diz, ele levou. Por quê? Porque o sacrifício e a bondade, o amor de Deus, aquilo que Jesus Cristo tinha para fazer, foi feito antes da fundação do mundo. Isso é uma coisa atemporal, é uma coisa sobrenatural e cumpre aí um termo, uma forma profética, uma profecia. Assim também somos nós hoje, irmãos. Ele levou sobre si, tá? E foi resolvido lá no mundo espiritual. No dia que Jesus pagou o preço, foi resolvido o problema da enfermidade. Recebe isso no teu coração. Ele levou sobre si as tuas enfermidades. Então você é abençoado, você é ungido, você é próspero, você é provido, você é protegido de Deus, você é curado de Deus. Essas são as realidades da nova criação em Cristo Jesus, que estão escritas claramente na palavra de Deus. Mas se alguém ficar ministrando ou ensinando baseado em coisas do Velho Testamento, da velha aliança, vai ter dificuldade em aceitar isso, porque lá na velha aliança, quando o Israel cometia um erro, o povo de Israel, vinha o juízo de Deus sobre Israel, não é verdade? Ou quando eles cometiam algum pecado, era olho por olho, dente por dente, eles tinham que cumprir os pré-requisitos, 618 mandamentos, tá? Da lei de Moisés. Então é uma realidade diferente, mas tem gente que pega aquilo para dizer que não é bem assim, mano. Está pegando coisa do Velho Testamento. No Novo Testamento nós somos filhos de Deus. Eles eram servos do Deus Todo-Poderoso e a nação de Israel tinha uma aliança com Deus. Hoje nós não somos só servos, mas somos muito mais. Somos amigos de Deus, somos filhos de Deus, temos acesso à mesa abundante lá do Salmo 23, temos acesso à presença de Deus. O véu que separava foi cortado de cima, rasgado de cima a baixo. Nós temos acesso a Deus, nossas orações são ouvidas. Não se submeta a um jugo de escravidão, como a mensagem que Paulo passou para Gálatas, né? Para os Gálatas que queriam seguir os preceitos da lei da velha aliança. Irmãos, isso não é para você, isso não é para mim. Nós não somos mais malditos, nós não estamos mais sobre o jugo da lei de Moisés. Ah, sim, é pela graça que nós somos salvos, é pela graça de Deus que você é curado, crendo nas pisaduras de Jesus Cristo que foi feitas por causa da tua cura, crendo no sacrifício de Jesus para você nascer, ter acesso à presença de Deus. E no dia que se você dormir no Senhor antes do arrebatamento da igreja, você vai ser ressuscitado. E se você estiver ainda vivo aqui até o dia do arrebatamento, você será arrebatado. Nós iremos para o casamento, as bodas do Cordeiro. Por causa disso, nós fazemos parte da noiva de Cristo, nós somos filhos de Deus, irmão. Não podemos agir como se vivêssemos na velha aliança, crendo da forma da velha aliança, como infelizmente muitos irmãos têm agido e crido dessa forma. Amém, queridos? Então você é abençoado, você é provisionado. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Aqui o salmista já reconhecia essa bênção, mas muito mais agora em Cristo Jesus. A bênção é permanente na tua vida. Amém, queridos? A bênção do Senhor permanece sobre você. Você é abençoado. Amém, queridos. Aleluia, glória a Deus. Como eu avisei, essa live ia ser um pouco mais curta, né? Então nós estamos terminando agora. Sejam abençoados, praticando essa palavra. Ah, pastor, você não disse que eu já era abençoado? Sim, mas a bênção se manifesta, ela já está nos lugares celestiais em Cristo Jesus, mas ela se manifesta pela prática da palavra. Amém? Sejam abençoados em nome de Jesus.